Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado. Estava vendo aqui no intervalo a imagem do Monsenhor Jonas Abib abraçando a Dona Amélia. Eu tive a oportunidade de tê-la no lançamento do CD. Ela foi lá para receber o autógrafo. Dona Amélia que vai fazer 100 anos, agora dia 19 de dezembro. Quero mandar um grande abraço para ela, para a filha que a trouxe. E agradecer pelo testemunho. Ela ficou conversando comigo ali mais ou menos uns 5, 6 minutos, não foi? Ela não ficou do meu ladinho ali enquanto eu atendia as pessoas. Eu fiquei impressionado de ver a lucidez dessa criatura. Uma maneira tão bonita de ver a vida, me contou da história dela. E eu admiro cada vez mais as pessoas que não guardam rancores da vida, que estão reconciliadas com aquilo que sofreram. Da mesma forma como eu também fiquei muito comovido, vocês já me viram algumas vezes com um amigo meu chamado Montenegro. Marcos Montenegro tem um trabalho, ele agencia muitos artistas no Brasil, e eu conheci o Marcos Montenegro há muitos anos, quando Marília Pêra gravou o meu livro Mulheres de Aço e de Flores. Inclusive Marília ia fazer o livro no teatro na época, mas aí ela veio a falecer. O Marcos era o empresário da Marília, então nós ficamos muito amigos. Hoje é um grande irmão que eu tenho um carinho imenso por ele. E ele me apresentou uma tia há mais ou menos uns 2 meses. Eu agora não vou me lembrar o nome dela. Eu só sei que essa tia dele, sentada à mesa conosco, começou a contar um pouco a vida dela. E teve um determinado momento, uma vida muito difícil. Um filho que morreu atropelado, o único filho que ela tinha. Contou os detalhes assim de como ele foi morto, era um músico. Não tem muito tempo que isso aconteceu. E uma senhora já de 80 anos, mora sozinha, toma o seu ônibus lá no Rio de Janeiro, mora na Tijuca. Tem uma vida absolutamente ativa, embora já seja uma pessoa de idade. Não admite que a idade lhe imponha, mais limites do que deve, não se entrega. E eu achei muito interessante que houve um determinado momento da vida, da conversa, em que ela parou, olhou para nós assim, estava eu, a Bia, o Antônio Henrique, o Cacau, o Marcos, o filho, eu acho que o filho da Bia, o Bernardo, estava com a gente também, e de repente ela, a mãe do Marcos também, e de repente ela falou assim: mas tudo isso, Padre Fábio, que eu vivi, eu não tenho nenhum rancor com a vida. A vida não me deve nada. Eu estou em absoluto estado de harmonia com tudo que me ocorreu, com tudo que me aconteceu. Às vezes saio da minha casa, alguém diz assim: cuidado que você pode ser assaltada. E ela muito bem-humorada também, porque o humor ajuda a pessoa a envelhecer bem, né? Ela diz: se me roubarem alguma coisa é porque ele está precisando mais do que eu. O ladrão, eu não tenho medo dele, ele é meu irmão. E às vezes ele está sofrendo necessidades que eu desconheço. Enfim, uma maneira muito, muito delicada de ver o outro, de ver a vida. E eu fico admirado de encontrar pessoas assim, que tenham essa facilidade de compreender tudo o que lhe ocorreu, porque ela também tinha direito de ficar magoadinha com a vida, chateadinha. Tinha o direito de querer parar, mas não. E ali você identifica exatamente quando uma fé é capaz de gerar uma atitude assim de confiança. Ela confia em Deus. Ela confia, sempre confiou, e isso fez diferença na maneira como ela interpretou as suas perdas. Eu vi isso também muito na minha mãe. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Formiga, por ocasião da morte da minha irmã, para vocês terem uma ideia, o sofrimento que foi para nós quando a Heloísa morreu. Heloísa morreu num acidente lá no Recife. Ela trabalhava em Belo Horizonte e morreu lá. Então, nós recebemos a notícia, ela morreu às 5 horas da manhã,
foi o horário do acidente, ela estava chegando em Recife. Morreu nesse horário. Nós passamos aquele dia todo. Eu fui chegar lá em casa só à noite, porque eu morava em Terra Boa. Encontrei minha mãe ali naquele momento. Passamos a noite toda, esperamos o dia todo. A Heloísa foi chegar somente no outro dia, às 9 da manhã. Então foram 2 dias e meio de velório sem ela. Aí um dia de velório com ela e no outro dia o sepultamento. Foi muito doloroso mesmo. Às vezes eu acho que os ritos de morte tornam ainda pior a morte, né? Não sei, eu acho que se não tivesse o velório a gente não sofreria tanto. Claro, sofreria, mas eu acho que o velório torna pior. Eu particularmente penso isso. E aí aquele rito doloroso, eu me lembro que a minha mãe não aceitou tomar nenhum comprimido para nada, para ficar mais calma, não. Aliás, ela estava assim, uma tristeza que não tinha fim. Mas nunca ouvi a minha mãe soltar uma palavra que pudesse ser de incompreensão, não. Sempre pedindo forças a Deus, agradecendo a Deus a filha que ela tinha tido durante aqueles 29 anos. E ela foi para mim um pouco não, ela foi muito, né? De tudo que depois eu fui compreender como uma forma sábia de perder. Se nós somos apegados demais, a perda será sempre mais dolorosa. E é impossível, não tem como você dizer, eu não me apego a um filho, eu não me apego a uma pessoa que eu amo. Não. Agora, é impressionante como o não guardar rancor com a vida faz com que a pessoa tenha condições de se recuperar. Porque é dramático, é doloroso demais para todos nós que perdemos. Agora, como nós vamos administrar o que perdemos é o que diferencia um ser humano dos outros. Foi nessa hora que a sabedoria da minha mãe, em não reter a Heloísa morta, em recrutar as forças na confiança, sabe? Em permitir que aquele cuidado de Deus com ela pudesse ali provocar os efeitos que provocam até hoje, né? Que ela perdeu mais uma filha, perdeu a Cida agora, e a experiência da Cida, de perder a Cida agora, nesse momento em que ela está mais fragilizada, né? A minha mãe está muito mais fragilizada agora, fisicamente, emocionalmente, do que quando perdeu a Heloísa. A sabedoria não vai embora, sabe? É uma coisa impressionante. A sabedoria não envelhece, ela só nos aperfeiçoa. Tanto é que quando eu falei com ela pelo telefone, né? Falei, mãe, se a senhora quiser, guarde da Cida a lembrança do tempo em que ela estava viva. Não precisa ir lá. E ela me disse assim, não, meu filho, eu vou lá para me despedir dela. Eu vou lá para dar um beijo nela. Ali eu vi a grandeza da minha mãe, né? E não admitir o caminho mais fácil. Que eu confesso para vocês que eu fiz questão de não ir, de não chegar a tempo. Foi uma coisa tão interessante, porque a Cida foi uma das irmãs que eu mais tive uma ligação muito forte, e ao mesmo tempo foi muito doentia também, sabe? Porque eu acatei muito o fracasso dela para mim durante muito tempo. E depois, Padre Wilson, que foi o meu terapeuta há muito tempo, ele me ajudou a vencer isso. Ele falou assim, você faz mal à sua irmã com o seu excesso de cuidado, da mesma forma como ela faz mal a você. Você precisa viver a sua vida. E depois disso eu acabei vivendo aquilo que justamente a gente faz, né? Em dizer, o problema é dela, eu vou ajudar naquilo que eu posso. E quando eu soube que ela tinha morrido, eu fiquei assim muito dividido, que ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria.
E quando eu saí da minha casa, de carro, não tinha outro jeito de ir. E quando eu cheguei na estrada, tinha um acidente na Fernão Dias, que não me permitiu. Ficamos parados muito tempo. E eu não consegui chegar em tempo para o sepultamento e não podia esperar. Então eu confesso para você que foi um alívio não ver minha irmã morta. Foi um alívio. E eu confesso para você que foi o caminho mais fácil e que depois eu me culpei por ter escolhido o caminho mais fácil. Quando eu, no outro dia de manhã, primeiro quando eu cheguei lá em casa, né, que eu encontrei a minha mãe, que eu deitei no colo dela, que eu fui consolado por ela, né? É estranho como a relação se inverte, né? Eu sou o padre da casa. Mas ali naquela hora não, fui só o filho mais novo, precisando viver a dor de ter perdido uma irmã de uma maneira tão trágica, de não ter sido quem eu poderia ter sido no final, enfim. Aí quando eu deitei no colo da minha mãe, que eu fui só o Fábio dela, Fabinho como ela me chama, minha mãe nunca me chamou de Fábio, sempre Fabinho. E aí quando eu fui só esse Fabinho que eu podia ser, a minha mãe me deu ali o que teologias não me deram. Sabe quando você sorve o resultado da vida de alguém, como se fosse uma osmose mesmo, como se pudesse passar assim, pela força do toque, daquele carinho no meu cabelo, na minha cabeça. Um choro que parecia que nunca mais teria fim. Em nenhum momento ela falou assim: não chore, meu filho, não. Contrário, né? Ela dizia: chora mesmo, meu filho. Você não chegou em tempo, chore mesmo. Você amava muito sua irmã. E sabe quando você percebe que uma pessoa, ela se torna para você um referencial de coragem, de fé, de uma confiança nessa graça de Deus, que você não precisa mais de livros. Sabe, como se você chegasse à conclusão de que tudo o que você precisava saber sobre confiança em Deus, você viu naquela hora. A minha mãe me ofereceu ali. E é tão sofisticado crer em Deus a partir de pessoas. Ah, padre, mas eu não posso colocar a minha confiança em pessoas. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando do testemunho que uma pessoa como eu, marcada pelos mesmos limites, pelas mesmas dificuldades, uma pessoa que pôde chegar no mais alto da montanha, que eu ainda não cheguei, uma pessoa que conseguiu recrutar valores, sabe, convicções que eu ainda não consegui, um ser humano que não teve nem 1% dos estudos que eu tive, que é capaz de me dar uma lição de vida no momento em que eu, ironicamente, me desloco da minha casa para prestar um apoio espiritual à minha mãe, achando que ela estaria fragilizadíssima, que ela estaria necessitada do filho padre. E de repente quem me oferece alma é ela, né? Quem me oferece sustento é ela. Ah, minha gente, isso nós não vamos entender nunca. Por que que uma pessoa consegue experimentar essa coragem? Quais as estradas que ela andou e eu não vi? Quais caminhos ela conseguiu conhecer sem que eu percebesse que ela estivesse conhecendo, mesmo andando ao lado dela o tempo todo? Quantos caminhos uma pessoa precisa percorrer para poder viver essa sabedoria? Quantos sofrimentos essa mulher precisou experimentar para que essa confiança em Deus fosse tão inabalável?
ponto de não questionar, a ponto de não se prender ao fato, sabe? Naquele momento em que todos nós nos perguntávamos tanto, por que fez isso, por que fez aquilo, o que foi que aconteceu, a ela não interessava. Não se prende às perguntas que não respondem. Essa sabedoria, minha gente, que a fé é capaz de nos dar, essa sabedoria que somente Deus pode nos conceder, é o que São Paulo fala aqui. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele fala: para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim, mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza. Pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Aí você experimenta, quando você precisa recrutar a sua coragem e você identifica que ela não é o suficiente. Sim, no outro dia, quando eu fui lá na sepultura, quando eu fui lá viver a minha despedida da minha irmã, quando eu precisei falar com ela, que você precisa desse rito, das finalizações, né, para você continuar vivendo de uma maneira pelo menos suportável. Você precisa acomodar dentro de você, precisa dizer, fingir que ouviu, precisa dizer. Quando eu fui lá, quando eu fiquei a sós, eu tentei achar essa coragem, eu não tinha. Pedi perdão pela minha fraqueza, só isso. Você também. Certamente você, em alguns momentos, você busca coragem em você e você não encontra. É como um reservatório de águas que enfrentou um período escasso de chuvas, melhor, um período de chuvas escassas, né? Não teve na hora da sede, faltou água. Às vezes nós precisamos enfrentar algumas situações da vida e os nossos recursos humanos não são suficientes. E aqui entra a dimensão da fé. Porque mesmo que eu não sinta, porque isso é importante salientar, naquele momento em que eu estava ao lado da sepultura, eu não sentia coragem, mas a minha convicção que a minha mãe havia me dado antes ali, através de um testemunho, um dia antes, algumas horas antes, nem foi um dia antes, algumas horas antes, porque o meu encontro com ela, eu saí de casa às 14h, eu consegui chegar lá em casa 21h, quando eu deitei naquele colo, e 8 e pouco da manhã eu estava ao lado daquela sepultura. O que eu tinha experimentado ali naquele colo me sustentou naquela hora em termos de convicção, mas eu não me senti encorajado para estar ali. O que me fez estar ali foi uma convicção misteriosa que aquela mulher me deu em seu colo. Um testemunho que me fez ir adiante, que me fez pensar: eu tenho de estar aqui agora. Eu tenho de viver esse momento.
Eu não tenho coragem, mas Deus tem por mim. É aquela antessala, sabe? É a história da antessala. Essa sala que eu tenho não é o suficiente para eu viver o momento. Mas então eu dou um passo atrás e ocupo o espaço da antessala que não é meu, mas que está à minha disposição. Eu sei que a vida também é dura com você. Eu sei que você também precisa enfrentar situações ainda piores do que essa. Eu sei que suas perdas são muitas, suas lutas não são poucas. Eu sei que você tem um coração ferido por muitos motivos, por traições, por desemprego, por dificuldades financeiras, por falta de dignidade, em tantas dimensões. E eu estou aqui para, junto com você, viver esse desafio de descobrir essa antessala que Deus prepara para nos dar sustento toda vez que a vida fica difícil para nós. Eu estou aqui para lhe ajudar, e você me ajuda também, porque eu não estou pronto. Eu estou aqui para lhe recordar aquilo que minha mãe me ensinou no colo dela, ali, sem dizer uma palavra, só permitindo o meu choro, só permitindo o meu desespero, que Deus só enxuga as nossas lágrimas depois que a gente chorou o suficiente. Deus não força o nosso consolo antes de estarmos consolados. Deus não nos pede para sermos corajosos antes de termos condições de ser. Por isso, se tiver de chorar, chora. Se tiver de pedir socorro, peça. Não viva uma fé que lhe coloque num contexto de mentiras. Não queira oferecer a Deus aquilo que você ainda não tem. Porque é justamente nesse momento em que você reconhece que não tem, que as portas da antessala lhe são abertas. Para que você entre, para que você descanse, para que você tenha a oportunidade de viver no colo de Deus, o mesmo que eu tive a oportunidade de viver no colo da minha mãe naquela noite. Não invente, não simule, seja só quem você é. E esse pouco que você é o suficiente para você ter condições de iniciar um recomeço, um novo tempo. Porque esse pouco que você é, tão verdadeiro, tão sem hipocrisias, auxiliado por essa graça, é a fórmula que pode nos tornar grandes. Onde existir alguém honesto, verdadeiro, embasado pela graça de Deus, ali existe um grande ser humano em processo de vir a ser. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.